Dois países com sistemas políticos e econômicos diferentes. Duas potências que disputam influência no mundo. Uma relação diplomática que começou em 1979 e que agora pode estar vivendo seu ponto mais baixo. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 21 de junho de 2023. Dia em que a China condenou uma declaração dada na véspera pelo presidente dos Estados Unidos. Uma declaração na qual Joe Biden chamou o líder chinês Xi Jinping de ditador. 严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。 Você ouve aí a declaração do governo chinês, lida por Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país asiático. Nesse trecho, ao se referir ao Biden, ela diz que, abre aspas, as falas vindas do lado americano são absurdas, irresponsáveis e violam fatos básicos, o protocolo diplomático e a dignidade política da China, fecha aspas. Ela também classificou a fala do presidente americano como uma provocação política aberta. A declaração que gerou essa reação do governo chinês foi dada pelo Biden na terça-feira, num evento de arrecadação de fundos para sua campanha à reeleição em 2024. Era um evento privado na Califórnia com cerca de 130 pessoas. E a fala aconteceu quando o Biden mencionava um balão chinês que foi encontrado sobrevoando o território americano em fevereiro. O governo dos Estados Unidos afirma que o balão era usado pela China para espionagem e por isso mandou abatê-lo na época. O país asiático retrucou. Disse que o equipamento tinha fins meteorológicos, que foi parar nos Estados Unidos devido a fortes ventos e que a reação americana tinha sido extrema. Então, nesse evento, na Califórnia, na terça-feira, o Biden disse que o Xi ficou irritado com a decisão de abater o balão porque ele, Xi Jinping, não sabia que esse equipamento tinha ido parar lá, sobrevoando os Estados Unidos. E arrematou assim, abre aspas, isso é um grande constrangimento para ditadores, quando eles não sabem o que aconteceu, fecha aspas. Essa fala do Biden aconteceu um dia depois do seu secretário de Estado, Antony Blinken, se encontrar com Xi Jinping na China, numa viagem que iria acontecer em fevereiro, mas que acabou sendo adiada justamente por causa do incidente do balão. Uma viagem na qual o Blinken disse ter visto avanços para estabilizar a relação entre China e Estados Unidos. Uma relação que agora, segundo o chanceler chinês Qin Gang, uma das autoridades com quem o Blinken se reuniu, está no seu ponto mais baixo desde 1979. 1979 foi o ano em que os Estados Unidos e a China finalmente estabeleceram relações diplomáticas, depois que o país asiático passou por uma revolução comunista décadas antes. Até 79, os americanos consideravam como o governo legítimo da China uma ilha chamada Taiwan. E é justamente Taiwan o principal ponto de tensão entre Estados Unidos e China, agora em 2023. Com a Revolução em 1949, os comunistas liderados por Mao Tse-tung criaram a República Popular da China no continente. O presidente deposto, Chiang Kai-shek, se refugiou com apoiadores em Taiwan e proclamou ali um estado independente, a República da China. Desde então, a ilha é considerada uma província rebelde pelo país asiático. Taiwan mantinha relações diplomáticas com diversos países e assento na Organização das Nações Unidas até o começo da década de 70. Foi quando alguns países passaram a defender que o governo da ilha não podia mais ser considerado um representante legítimo dos chineses que viviam na China continental. Em 1971, a ONU aprovou uma resolução reconhecendo a República Popular da China como única representante do povo chinês, retirando o status que era de Taiwan. Os Estados Unidos seguiram esse caminho 8 anos depois, estabelecendo relações diplomáticas com o país comunista, por um lado, mas mantendo Taiwan como aliado,
mesmo sem reconhecer a independência e a soberania da ilha. Os americanos aderiam, portanto, ao princípio da One China, uma única China, segundo o qual o país só poderia ser representado pelo governo de Pequim. Independentemente do seu status perante outros países, Taiwan segue um regime político próprio. A ilha é governada por uma democracia semipresidencialista, com um presidente e um primeiro-ministro. Tem também forças armadas com um efetivo de 170 mil soldados. Mas quando uma liderança política estrangeira, no exercício do seu mandato, visita Taiwan, ou quando um país recebe oficialmente um representante do governo taiwanês, isso acaba gerando tensão com a China. Quando esse país estrangeiro é os Estados Unidos, a tensão é maior ainda. E é nesse processo que a gente está agora. Tudo começou extraoficialmente, mas com um ator que viria a ser muito importante nesse processo. Em 2016, quando já tinha sido eleito presidente americano, mas não tinha sido empossado na Casa Branca, o Donald Trump ligou para a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e isso foi considerado uma afronta pelos chineses. Isso porque nenhum presidente em exercício na Casa Branca nunca falou diretamente com um representante da ilha desde a normalização das relações diplomáticas com a China em 1979. Durante o mandato, numa nova provocação, o Trump liberou seus diplomatas a manter conversas com diplomatas taiwaneses, o que antes era proibido pela Casa Branca. Aí, em 2022, a então presidente da Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi, que é democrata do mesmo partido do já presidente Joe Biden, visitou a ilha. Um ano depois, a chefe de Estado de Taiwan foi aos Estados Unidos para visitar o sucessor da Pelosi na Câmara, o republicano Kevin McCarthy. Isso mesmo com a China pedindo expressamente aos Estados Unidos para impedir que essa reunião acontecesse. Desde então, a China fez um punhado de exercícios militares na costa de Taiwan, como um aviso contra essa aproximação entre a ilha e os Estados Unidos. Numa reunião bilateral em 2022, o Xi Jinping chegou a dizer ao Biden que os americanos estavam brincando com fogo. Os altos diplomatas chineses com quem o secretário de Estado americano se encontrou nos últimos dias apontaram Taiwan como o principal ponto de tensão entre Estados Unidos e China atualmente, mas não é o único. As duas potências têm atritos a respeito do tratamento dado por Pequim a Hong Kong, que é uma região semi-autônoma que tem clamado por mais independência. Os Estados Unidos também apoiam resoluções nas Nações Unidas a respeito das denúncias de violação a direitos humanos de uma minoria muçulmana no noroeste da China e pressionam o país asiático a respeito da sua aliança econômica e geopolítica com a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, país aliado dos americanos. Quando o Biden chama o Xi Jinping de ditador, como ele fez nessa terça-feira na Califórnia, ele investe numa retórica que contrapõe o modelo de democracia liberal dos Estados Unidos ao regime chinês. O Xi Jinping está no seu terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista Chinês e, consequentemente, como presidente da China. O país asiático é a principal experiência socialista do mundo, mesclando um regime político fechado, com restrições à liberdade de expressão e a adversários políticos, com um modelo econômico conhecido como socialismo de mercado, que permite a exploração de certos setores por agentes privados. Com um crescimento espantoso ao longo das últimas décadas, a China é a segunda maior economia do mundo e disputa com os Estados Unidos o posto de grande potência global. Os dois países também vivem uma guerra comercial pelo menos desde 2018, quando passaram a aplicar tarifas de importação sobre os produtos um do outro. Nesse meio tempo, a China chegou a desvalorizar a sua moeda, barateando seus produtos no mercado internacional, no que foi visto como uma retaliação à política americana contra ela. No campo da tecnologia, os Estados Unidos passaram a pressionar o TikTok, plataforma social chinesa, alegando que o governo da China poderia estar se apossando de dados de cidadãos americanos. E passou a atuar junto a outros países para proibir que empresas chinesas fornecessem estrutura para a implantação da tecnologia 5G. Let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker.
Autocracy has grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one. Essa fala que você está ouvindo do Joe Biden aconteceu em março. Ela faz parte do discurso sobre o Estado da União, uma mensagem tradicional que o presidente dos Estados Unidos lê no Congresso todos os anos. Na fala, ele exorta os congressistas democratas e republicanos a se unirem para ganhar a competição contra a China. E numa fala de improviso, que não consta no texto do discurso oficial disponibilizado pela Casa Branca, ele cita nominalmente o Xi Jinping. Invoca os congressistas a dizerem se algum líder mundial gostaria de trocar de lugar com o presidente chinês. Analistas avaliaram que essa fala foi uma provocação ao Xi, com o Biden dizendo que na disputa por influência mundial entre Estados Unidos e China, o país asiático estaria levando a pior. Entre tensões e distensões, essa polarização entre Estados Unidos e China deve dar o tom da geopolítica ainda por um bom tempo. Mas não há sinais de que isso possa virar um conflito militar. No começo de junho, o ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, fez um discurso dizendo que as duas potências precisam encontrar interesses comuns e aprofundar a cooperação. E que, abre aspas, um conflito severo entre a China e os Estados Unidos será um desastre insuportável para o mundo, fecha aspas. Cristiano Zanin foi sabatinado hoje no Senado para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. A aprovação do nome do advogado já era dada como certa há tempos, pouco depois dele ter a sua indicação confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Isadora Rupp, redatora aqui do Nexo, acompanhou a sessão com os senadores. Isadora, como foi o clima da sabatina? A sabatina do Cristiano Zanin no Senado teve um tom protocolar, um clima de já ganhou. Todos os senadores, inclusive os oposicionistas, elogiaram Zanin e reiteraram que ele cumpre os requisitos da indicação, sobretudo o notório saber jurídico. Dias antes da sessão, Zanin percorreu gabinetes para conversar com os senadores, uma peregrinação que costuma ser comum e agrada aos políticos. O perfil garantista do escolhido de Lula para o Supremo é outro fator que pesou a favor. A relação com o presidente, aliás, foi um dos temas mais recorrentes entre os senadores da Comissão de Constituição e Justiça que participaram da sabatina. Zanin foi advogado do presidente nos processos que corriam contra ele na Operação Lava Jato. O senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, pediu para Zanin que ele detalhasse a relação pessoal com o presidente Lula. Perguntou até se o advogado foi padrinho de seu casamento com Janja, uma fake news que circula bastante nas redes sociais, e pediu escusas caso a informação fosse falsa. Os senadores queriam saber se Zanin se declararia suspeito nos processos relacionados à Lava Jato. Ele respondeu que diz a lei, que vai se declarar impedido em casos que atuou diretamente como advogado, mas que em outros é preciso analisar o processo, mesmo que ele esteja relacionado à Lava Jato. O que Zanin prometeu em diversas respostas é que ele cumprirá a lei e que a função de juiz não é legislar, uma mensagem que soa bem aos ouvidos dos parlamentares. E surgiram questões espinhosas? Não houve embates e os questionamentos foram bastante respeitosos, inclusive por parte da ala bolsonarista do Senado. Essa ala perguntou a Zanin várias vezes sobre as pessoas que continuam presas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro por uma decisão do STF. Zanin disse que, em tese, não concorda com a pena aplicada e que prisões, de um modo geral, devem preencher os requisitos presentes na lei. O Zanin também deu pistas sobre como vai lidar com temas delicados como ministro do Supremo. Isso quando ele respondeu a perguntas de senadores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Magno Malta perguntou sobre porte de drogas e o marco temporal, questão crucial para a demarcação de terras indígenas. Já o Jorge Seife quis saber o que Zanin pensava sobre o aborto. O advogado deu pistas sobre os temas, que drogas precisam ser combatidas, mas que vê com bons olhos a mudança do legislativo na lei de drogas de fixar uma quantia que diferencia o porte de tráfico. Sobre o marco temporal, afirmou que será necessário conciliar os direitos à propriedade com o dos povos originários. Na posição sobre legalização do aborto, respondeu, abre aspas, temos que enaltecer o direito à vida, fecha aspas.
O texto da Isadora Rupp você lê no nexojornal.com.br. E que tal ter mais do Nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora com desconto num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim, você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Para a grande maioria dos brasileiros e brasileiras, os desastres e tragédias climáticas estão mais presentes do que nunca. A Andréa Coutinho Loubach escreveu sobre a percepção da população do país sobre a crise climática na sua coluna na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos. O Brasil é um país de muitas opressões e desigualdades sobrepostas. A gente vive as consequências de um passado escravocrata, o que torna o nosso presente muito desafiador e injusto. Por isso, a preocupação com o meio ambiente e com a educação climática nunca foram as primeiras na lista de prioridades. Afinal, a gente luta contra a fome, contra o genocídio da juventude negra, contra a corrupção, contra a pobreza, contra a miséria e por aí vai. Acontece que, apesar dessa realidade, uma pesquisa lançada na última sexta-feira mostrou que para 90% dos brasileiros e brasileiras, os desastres e tragédias climáticas estão mais presentes do que nunca. Os dados do estudo Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros 2022, lançado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS, que fica aqui no Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade de Yale e o IPEC, mostrou também que 52% estão muito preocupados com o meio ambiente, enquanto 70% consideram que o aquecimento global pode ser muito prejudicial às próprias vidas. Embora os números sejam essenciais para gerar evidência e qualificar o debate sobre clima no Brasil, na minha coluna publicada hoje, eu destaquei que quem mora nas favelas, periferias e comunidades tradicionais nem precisa de pesquisa qualitativa para ter um percentual aí quase absoluto sobre a preocupação com o meio ambiente. Isso porque o quantitativo de perdas já se impõe, e se impõe de forma bastante explícita, né? Todas as perdas e danos dos últimos tempos têm as vítimas certas. Por isso que educação climática é palavra de ordem, porque o conhecimento sobre os problemas e soluções são sementes para pavimentar o terreno da construção de políticas públicas de adaptação climática. A coluna da Andréa você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da crise diplomática entre Estados Unidos e China, passando pela sabatina de Cristiano Zanin no Senado, até chegar na percepção dos brasileiros sobre a crise climática, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Isadora Rupp e Andréa Coutinho Loubach e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.